A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil divulgou um comunicado técnico com análise, então, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo de abril. Sobre o assunto, eu converso agora com Isabel Mendes, que é assessora técnica da CNA. Muito bem-vinda, Isabel. Obrigada, Simone. Obrigada pelo convite. IPCA, né, 0,43% em abril, apesar, então, dessa desaceleração em relação a março, o índice maior ainda para o mês de abril, né, desde 2023, segue acima, então, do limite, né, da regra. E, Isabel, vamos lá, todos os grupos de produtos e serviços pesquisados, tirando o transporte aí, com essa alta, né? Exatamente, a gente teve aí uma alta disseminada, a gente inclusive tem um indicador, que é justamente o índice de difusão, que olha aí, se a gente olha, são 9 grandes grupos, né? E a gente, como você bem mencionou, só a parte de transportes, onde houve essa queda, todos os demais grandes grupos, né? A gente teve aí um crescimento, né? Uma alta aí do IPCA no mês, com destaque aí o primeiro foi a parte de saúde e cuidados pessoais, vestuário e, na sequência, alimentação. Mas os outros grupos, como a gente mencionou também, tiveram aí um aumento nesse mês. E se a gente olha ali, são 377 itens, né, entre produtos e serviços. A gente, como eu mencionei, teve um aumento aí nesse índice de difusão. A gente teve aí um crescimento para 66,8%. Significa, então, que desses 377, esse percentual teve aí uma alta, o que significa, então, que a gente está tendo aí uma elevação de preços disseminada aí entre produtos e serviços na cesta do IPCA. Disseminação, né? A gente vê pelas altas aí também, batata inglesa, não é? Tomate, café moído, frango em pedaços, leite também longa-vida, não é? Outros a gente vê um recuo, né, nos preços, a cenoura, mamão, feijão, enfim, o arroz também, não é? Ovo de galinha. Tudo isso soma lá na frente quando a gente coloca a inflação, né? E os alimentos, tem sempre os vilões, não é, Isabel? Tem. Quando a gente olha especificamente para a parte de alimentos, tem muitos fatores que influenciam aí a alta, né? E aí a gente pode olhar de forma pontual o que aconteceu no mês e pode olhar aí que aí é uma fotografia, mas se a gente olhar o filme, né, e olhar o que acontece no nosso setor, obviamente questões como sazonalidade, né, entre safra, elevação de custo de produção. Então, por exemplo, você mencionou a parte de frango, em outros momentos a gente teve também pecuária a bovina, né? A gente está tendo, em alguns casos, a questão do custo de produção, a gente está tendo, inclusive, uma recuperação de preços em relação ao que a gente teve no ano passado, houve uma queda de preço expressiva. Nesses casos, na batata, em outros itens, e outros produtos, foi, de fato, uma queda, uma questão de encerramento ali, né, uma questão de entre-safra. Então, essas questões acabam influenciando aí no resultado dos alimentos, né, do que a gente tem. Quando a gente olha, de forma geral, para a questão do IPCA, né, da inflação, tem vários elementos que acabam contribuindo aí para os resultados, porque a gente tem uma inflação do que a gente chama de inflação de custos, portanto, né, que influencia aí nos preços. A gente tem a inflação da oferta, quando a gente tem, então, menor oferta desses produtos ou desses serviços, enfim, né, disponibilizados, e a gente tem a chamada oferta de demanda. Então, a gente está com o mercado de trabalho bastante aquecido, impulsos fiscais, e aí com essa renda maior, isso também provoca aí uma questão inflacionária que traz esse resultado que a gente tem no mês e no acumulado aí que a gente olha nos últimos 12 meses. Isabel, a Conab divulgando no seu 8º levantamento aí de grãos, colocando uma super safra. A gente está com aí 373 milhões, aí mais de 333 milhões de toneladas. Você acredita que essa safra chegando aí com essa boa expectativa aí, segundo a Conab, deve melhorar aí quando a gente fala na inflação, esses produtos que pesam ainda no bolso do consumidor? Bom, certamente a gente tem uma influência em relação ao que eu comentei, né? A gente tem aí a parte de oferta sendo melhorada, tanto assim que a gente teve, se a gente olhar ali para o resultado de 2023, a gente teve uma deflação de alimentos, né? Onde a gente, inclusive, teve uma super safra também. No ano passado a gente teve uma quebra de safra e com isso a gente acabou tendo uma inflação de alimentos influenciada aí por menor oferta maior. Então, com a vinda aí, né, com mais uma expectativa de produção mais elevada, certamente isso
vai influenciar aí na questão dos preços dos alimentos. Mas, de novo, é uma composição de fatores. Então, custo de produção, por exemplo, é algo fundamental. A gente está agora, no meio do ano, a gente vai ter aí o anúncio do novo Plano Safra, a gente está com uma taxa Selic bastante elevada, né? Então, a definição das taxas pré-fixadas tem sido uma preocupação muito forte para o nosso setor, porque isso vai influenciar o custo da nossa produção. Outros elementos que são importantes da gente mencionar, o próprio seguro rural, porque se a gente tem uma quebra de safra, isso garante o pagamento aí dos financiamentos e a manutenção do produtor, né, na sua atividade, produzindo cada vez mais alimentos. Se a gente olha, por exemplo, a parte de tecnologia, de pesquisa agropecuária, é importante a gente ter os recursos aí para a nossa Embrapa, para as pesquisas agropecuárias, para garantir a resiliência, né, aí das nossas culturas, porque a gente tem as questões climáticas associadas ao que eu acabei de falar da parte de seguro rural, a gente tem as questões sanitárias também. Então, isso também é bastante relevante. E a gente tem o próprio dólar, né? O dólar, ele influencia também esses custos de produção. A gente estava com um real mais depreciado, né, menos valorizado, ele se valorizou mais recentemente, mas muito mais porque o dólar se desvalorizou frente às outras moedas, né? Mas a gente tem um dever de casa para fazer aqui no país em relação à questão fiscal, né? Para a gente ter contas públicas ajustadas, uma relação dívida pública-PIB, né, em decréscimo, para que a gente não tenha assim um efeito tão grande do dólar que repercuta aí na inflação e no custo de produção para o produtor rural. Isabel, você citando a taxa Selic, né, em 14,75% ao ano, esse maior patamar, encarecendo aí o custeio, toda essa previsão, um sinal amarelo aí para investimentos no setor. A gente tem conversado com o setor nessa expectativa, enfim, aí do que pode impactar nesse volume para se equalizar aí taxas de juros para o Plano Safra, né? O Plano Safra já chegando aí, está muito próximo, tem toda essa expectativa, mas diante de um dinheiro mais caro, não é? Os recursos aí, a gente vai saber quais serão eles, a equalização, já sabemos um pouco aí do que foi anunciado, mas enfim, vamos esperar, né, Isabel? Muito obrigada pela essa conversa hoje aqui com a gente, viu? Eu falei com a Isabel Mendes, que é assessora técnica da CNA. Uma boa tarde e até uma próxima. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau, querida.